Liguei o computador, entrei na conta, fiz todas as solicitações e ainda renegociei uma dívida atrasada que tinha no próprio banco, sendo tudo aprovado, e ainda, sem que eu pedisse, o banco diminuiu a minha dívida no renegociamento a longo prazo, bem longo mesmo, e sem R$ 1 de juros. No outro dia, fui ao banco para pegar a aprovação do gerente, falei para ele que tinha conseguido tudo pela internet e ele me olhou como se dissesse: coitado do irmão, pirou mesmo. Mas assim mesmo, foi para o computador para ver o que estava lá. Quando chegou na minha conta, seus olhos quase saltaram das órbitas de tanto susto. E ao acabar de ver tudo que estava ali, voltou para mim e disse: eu vejo em tudo isso jejum e oração. A mesma coisa aconteceu com os demais cartões de crédito, Visa e Mastercard. Liguei para o gerente de Brasília, perguntei o que ele poderia fazer por mim. Ele me respondeu que ali não era um centro de caridade. Eu passei um e-mail para a central, contei sobre o gerente e eles ligaram para ele ordenando que negociassem comigo do jeito que eu quisesse. 2 dias depois, ele ligou para mim e com muita humildade ele me perguntou qual o negócio que eu poderia fazer. Apresentei a minha proposta sincera e ele aceitou sem discutir nem apresentar contraproposta. Aproximadamente no mês de abril de 2004, meu pai começou a sentir umas dores no estômago, as quais às vezes o impediam de dormir tranquilo. Muito embora os médicos o tivessem examinado, não descobriram por que ele estava sentindo aquilo. Certo dia, eu estava no Monte da Oração reunido com os irmãos, quando a irmã Maria de Jesus foi usada por Deus e me disse: o Senhor me mostrou um caixão com um homem da sua família. Eu fiquei preocupado com meu filho que pertencia à PM de São Paulo e perguntei à serva de Deus se poderia ser ele. Ela me respondeu que poderia ser sim, mas o Senhor não tinha mostrado quem era. Na outra reunião no monte, a irmã me disse que o Senhor mandou me dizer que a pessoa revelada era meu pai. No dia em que faleceu o político Leonel Brizola, meu pai teve um sonho no qual o Senhor lhe falava: Hildebrando, quero hoje estabelecer uma pequena fila. Depois da morte deste homem Brizola, eu levarei o meu servo Roque da Marta, meu ex-sogro, e o próximo será você. No dia 30 de agosto de 2004, o meu ex-sogro, Roque, servo de Deus, depois de ter perdido as 2 pernas e ter falência múltipla de todos os órgãos, veio a falecer. Eu fui até a casa do meu pai para anunciar o acontecido e notei que meu pai sentiu uma grande e profunda tristeza. Eles eram muito amigos, mas a tristeza de meu pai foi algo diferente para mim. Eu não sabia ainda da revelação que meu pai tinha tido da parte de Deus. Quero dizer que meu pai pertencia à igreja presbiteriana, não era uma igreja pentecostal e não costumava acreditar em profecia. Foi a primeira vez que meu pai acreditou numa profecia. E essa profecia foi exatamente para ele. No dia 17 de outubro, às 16h15, meu pai, depois de muitos dias de dores e sofrimentos, sentado em sua cama, veio a falecer, adquirindo depois disso um semblante muito tranquilo e alegre, vindo a cumprir um dos sinais que Deus me falara há 6 anos atrás, em 1998.
Mas por tudo isso, eu posso ainda dar glórias ao meu Deus, porque sei que Ele é fiel e está cumprindo literalmente tudo que me falou, e sei que a vitória será maravilhosa. No bom sentido e para a honra e glória do Senhor, todos se envergonharão do que disseram e pensaram quando virem com seus próprios olhos o cumprimento da promessa de Deus. Em que cremos? Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, imutável, onipresente, onipotente e onisciente. Em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade. No Espírito Santo como Consolador e o único em condição de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática cristã. Nas doutrinas dos apóstolos e nos costumes da igreja primitiva que sejam possíveis de serem aplicados em nossos dias, respeitando as autoridades constituídas em combinação com as leis vigentes do país no qual estivemos estabelecidos. No batismo consciente do arrependimento com água por imersão, respeitando as formas de batismos aplicados por outras denominações evangélicas. Na Santa Ceia do Senhor, servida aos batizados como recordação da morte expiatória de Jesus Cristo e fortalecimento espiritual da Igreja na propagação do Evangelho de Cristo. Na apresentação de crianças por permissão dos pais ao Deus Eterno, incluindo-as no corpo de Cristo na adolescência após o batismo do arrependimento pedido com plena consciência. Na presença pessoal do Espírito Santo e em todos os dons como válidos e presentes para a igreja de hoje. Na apresentação ao Senhor de objetos pessoais mediante a fé do pedinte, em oração, intercessão, deprecação e ações de graça. Na cura física, espiritual e libertação, por meio da fé, oração e unção com óleo. Na unção com óleo para consagração ministerial. Nos dízimos e ofertas, como a fórmula de sustento de Deus para a igreja e de bênção para quem dá com alegria. Na consagração e acesso ministerial a todos os cargos e níveis conforme a chamada visível de Deus e a vocação de cada um, tanto para homens quanto para mulheres, em conformidade com os cargos e posições praticados na igreja primitiva. Na obra de restauração de vidas por meio da palavra e da ação absoluta do Espírito Santo. Na salvação eterna para os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal. Na perdição eterna para os que rejeitam a Cristo como Salvador. Glorificado seja o Senhor. Regulamentação e composição. Artigo 1º. A Igreja terá para seus obreiros e ministros, a combinar com os demais, os títulos e cargos bíblicos constantes na Igreja primitiva, bem como bispos, se aceitos por unanimidade, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, diáconos e cooperadores. O serviço de cada consagrado será designado pela posição que ocupa. Cooperadores, ministério local, são auxiliares na junta diaconal, ficando em preparação para o diaconato. Diáconos, ministério local, dedicam-se à recepção, obra social e à execução do apoio logístico, serviços básicos e infraestruturais de toda a obra da igreja. Presbíteros, ministério local, dedicam-se à oração e ao planejamento e execução dos cultos de oração, atendimento aos enfermos necessitados e nas possíveis soluções da assistência social. Missionários, ministério extra, dedicam-se à busca das almas perdidas e à procura e implantação de novos campos de trabalho evangelístico, bem como a assistência e apoio aos dirigentes distantes da sede, dependendo do cargo ou função, pertencerão ao ministério transitório, ou seja, geral ou local. Evangelistas,
Ministério Geral. Dedicam-se à preparação das campanhas de pregação do Evangelho de campo, ao evangelismo em massa e à assistência do ensino da palavra aos interessados em conhecer a palavra de Deus. Observação. Os pastores, missionários, evangelistas ou qualquer obreiro enviado para uma região, país ou localidade onde as leis e costumes sejam diferentes dos de sua região ou país, deverão estagiar, cooperando com obreiros locais, mesmo que sejam de outras igrejas, até obterem um pleno conhecimento e adaptação aos usos e costumes locais, para depois então assumir a direção dos trabalhos. Pastores, Ministério Geral, dedicam-se a dirigir, apacentar, zelar, decidir, ministrar ensino, doutrina, ceia, batismo, casamentos em qualquer igreja do campo. Bispos, superintendentes. Ministério Geral. Dedicam-se à direção e superintendência geral, ministrando sobre as pastas das seguintes organizações: A. Presidência. B. Primeira Vice-Presidência e Coordenadoria de Fiscalização Administrativa Geral. C. Segunda Vice-Presidência, Departamento Jurídico de Legislação e Planejamento Estratégico. D. Terceira Vice-Presidência e Coordenadoria da Implantação e Execução. E. Ministro da Oração, Intercessão e Palavra. F. Ministro do Conselho Espiritual. G. Ministro do Discipulado e Doutrina. H. Ministro dos Costumes e Disciplina. I. Ministro da Coordenação do Ensino Musical e Louvor. J. Ministro das Finanças, Tesouraria e Previdência Social. K. Ministro da Documentação Histórica e Literatura. L. Ministro da Infância e Juventude. M. Ministro da Nutrição e Saúde. N. Ministro de Evangelismo e Missões. Parágrafo 1º. Serão denominados ministros todos os bispos, caso aprovação, pastores, evangelistas, e serão também comissionados ministros em caráter especial os e as missionários titulares das pastas de superintendência enquanto permanecerem nestes cargos. Parágrafo 2º. Quanto aos cargos, o de presidente será semivitalício e só será deixado, sem necessidade de julgamento, pela vontade de Deus, por falecimento ou por abdicação do cargo, sendo que por abdicação o presidente indicará outro e lhe transmitirá o cargo. Parágrafo 3º. Com a finalidade de evitar qualquer sombra de ambição por cargo, o presidente deverá manter secretamente um testamento em juízo, cartório, no qual constará o nome de seu sucessor, nome este que poderá ser qualquer um servo a quem Deus indicar ao próprio presidente, o qual poderá ser mudado enquanto viver o presidente. O sucessor, o qual, na falta inesperada do presidente, será notificado por uma autoridade jurídica inteiramente conhecedora do assunto, deverá ser alguém que tenha sempre demonstrado que tem condições e vontade cristã para, bem como entre outros itens, garantir a permanência das decisões já julgadas anteriormente e também garantir a continuidade dos objetivos da Igreja. Observação. Para efeito de indicação para qualquer cargo, este regulamento só aceitará a prática do nepotismo se autorizado diretamente pelo presidente.